Olá, meu nome é Vandré, sou professor da Universidade Federal de Itajubá e vamos resolver mais uma questão na lista de exercícios aqui, utilizando a linguagem de programação C ou C++, para resolver alguns exercícios que, no caso, essa aqui é uma lista simples para poder ser desenvolvida. Tem diversos outros exercícios que já estão resolvidos aqui nesse canal, vocês podem conferir na playlist que vai aparecer aqui no final desse vídeo, e eu peço que desde já você já clique em gostei para poder incentivar a gente continuar produzindo esse tipo de conteúdo aqui no canal. Então, vamos ler, eu peço que vocês acompanhem aqui embaixo a leitura do enunciado comigo, para a gente poder resolver essa questão. Então vamos lá. Uma determinada fábrica de rádio possui duas linhas de montagem distintas, a Standard e a Luxo, certo? Standard é a linha padrão, certo? Só em termos de inglês, né? A linha de montagem Standard comporta no máximo 24 operários. Aí, cada rádio Standard dá lucro X e gasta um homem-dia para sua confecção. Ou seja, eu preciso de um homem trabalhando, uma pessoa trabalhando o dia todo para eu poder conseguir construir um rádio no modelo Standard, certo? Já a linha de montagem lucro comporta no máximo a linha de montagem luxo comporta no máximo 32 operários, ou seja, dentro da minha fábrica cabe 32 operários no máximo para montar luxo, no caso, rádios no estilo luxo. Cada rádio luxo dá o lucro de Y e gasta 2 homens-dia para sua confecção. Ou seja, eu preciso de 2 homens trabalhando no mesmo rádio e sem poder fazer mais nada, para poder gerar um rádio luxo no fim do dia. A fábrica possui 40 operários, então no final eu tenho 40 operários no final do dia, dentro da minha empresa, dentro da minha organização. O mercado é capaz de absorver toda a produção e o fabricante deseja saber qual esquema de produção adotar para maximizar o lucro diário. Fazer um programa que leia os valores X e Y e escreva para este esquema o lucro máximo, o número de operários da linha Standard e na linha Luxo, o número de rádios Standard e Luxo produzidos e o lucro total disso tudo, certo? Então a nossa proposta é fazer um sistema, um sistema de auxílio de tomada de decisão, que no caso vamos precisar fazer uma variação sabendo o seguinte: eu tenho 40 operários, eu preciso de 40 operários porque eu já pago eles todos os meses. Eu preciso separar eles de forma que eu tenha até 32 operários na linha de montagem luxo e ir variando os números de forma que a soma sempre dê 40. Então vou ficar alterando, por exemplo, enquanto eu tenho 32 operários trabalhando na linha de montagem luxo, eu tenho 8, consequentemente, na linha standard. E vou alternando entre eles até o limite de 24 na standard, porque isso aí está no enunciado da questão, está lá na segunda frase. A linha de montagem standard comporta no máximo 24 operários. Então até 24 operários na standard, consequentemente eu vou ter quantos no luxo? 16. Então eu preciso ir alternando esses números para eu poder ver como é que ficaria a minha questão. Então o enunciado é isso aí, para poder saber quanto que seria. Além disso, eu não sei qual que é o valor do lucro do luxo e o lucro do standard, o usuário que vai digitar. Então vamos lá começar o nosso programa pensando primeiro nessa lógica, pensando para digitar os números. Então a gente vai pensar em todas essas questões aqui nessa questão, certo? Uma questão um pouco mais longa, mas só que eu vou tentar resolver do jeito mais objetivo possível, até para não delongar o vídeo nosso. No caso, esse aqui é a questão número 13. Então vou vir sempre aqui, arquivo, novo projeto, console application, próximo, C++, sempre, né? Aqui eu vou colocar x1, 13, ou seja, o 13º exercício da primeira lista de exercícios. Vou vir aqui criar uma pasta, como vocês já sabem, x1, 13. Clico fora, clico nele, pronto, peguei x1, 13 aqui embaixo. Próximo. Agora vamos começar a desenvolver nosso programa. Primeiramente, eu tenho que pedir para ler os dois valores, o valor do lucro X e do lucro Y para cada um dos tipos de rádio. Então vamos lá. Digite o valor do lucro para rádio
standard. E aqui eu já vou deixar pronto aqui o meu código para luxo. Pronto, um por vez. Eu já vou declarar aqui, no caso eu posso colocar números reais ou números ou float, não tem problema nesse caso. Já que o lucro pode ser um valor quebrado. A quantidade de operários que não pode ser um valor quebrado, né? Não tem meio operário trabalhando, né? Nesse caso nosso. Então vamos pensar o seguinte, eu tenho float do variável do lucro x para standard e o lucro y para luxo. Então é lucro x, vou colocar assim, e lucro y, sabendo que eu tenho lucro x é para standard e lucro y para luxo. Então vou pegar esses valores aqui, do jeito que estão descritos na questão. Lucro y. Pronto, eu já peguei os dois valores. Falta agora eu descobrir quantidade de operários no final das contas, certo? Eu já sei o seguinte, operários são 40 no total. Mas quantos operários eu tenho trabalhando na linha standard e quantos operários estão trabalhando na linha luxo? Eles têm que ser números inteiros, né? Então vou colocar aqui int op de operários standard e op, número de operários da luxo, certo? Ambos, nesse instante aqui, eles estão começando com lixo, mas eu preciso declarar eles em algum lugar. No caso, como eu até já expliquei lá no início, ou eu tenho até 32 operários na linha luxo e vou reduzindo até eu ter uma quantidade mínima, e aqui no caso da linha de operários standard, eu tenho também variando de 24, né? Eu comporta 24, só conferindo aqui mesmo na questão. Então, comporta de 24 e vou variando os dois números. Então, eu tenho que começar de um dos dois. No caso, tanto faz eu escolher ir começando de 32, ou posso colocar esse aqui começando de 24, ou posso colocar esse aqui começando com 32. É uma das duas opções, eu não posso escolher as duas 24 e 32 aqui, porque a soma não vai dar 40. O que importa para mim é que eu vou ter que ir alternando entre eles de forma que a soma sempre dê 40. Então, como vocês já devem ter percebido, é o seguinte, cada rádio de luxo dá um lucro Y, porém ele gasta 2 homens-dia. Ou seja, isso quer dizer o quê? Quer dizer que para o luxo, já que eu tenho 32, na verdade, não tem por que eu ter 31 homens trabalhando, porque ele não vai poder produzir um rádio por dia. Eu preciso ter somente números pares. Consequentemente, standard também eu vou ter somente números pares. Para facilitar a nossa conta, eu vou deixar sempre aqui o standard começando de 24 e o luxo seria o complemento do 24, ou seja, seria quanto? Seria 40 menos 24, certo? Mas, para poder facilitar, o que é 40? Eu vou trocar isso aqui e vou fazer o quê? Vou falar aqui, OP, número de operadores ou funcionários mesmo, total vai ser igual a 40. O standard vai ser 24 e o luxo vai ser necessariamente o total menos o standard. Ou seja, todos os outros funcionários que não estão trabalhando no standard estão trabalhando na linha de montagem luxo. Pronto, é isso aqui que é a ideia nossa, número de operários para o total menos a quantidade do standard vai ser a quantidade do luxo. Então o que eu preciso fazer agora? Eu preciso fazer essa minha variação. Tipo, se aqui está 24 e descendo até o limite inferior, enquanto que eu vou subindo para o meu limite superior, certo? Sabendo que eu tenho o meu limite superior aqui 32 e eu sabendo que eu tenho o meu limite superior aqui 24. Já que eu tenho meu limite superior 24, é só ir descendo de forma que eu consiga variar os dois. Então posso fazer isso tanto utilizando for quanto while. No nosso caso, eu poderia até usar do while também, mas só que não é o recomendado para esse caso. O nosso recomendado para esse caso seria o for. Por que seria o for? Porque eu sei de antemão quantas vezes eu quero repetir. Eu não vou ter que ir variando de 24 e descendo, até o meu limite inferior mínimo, que é quando eu esbarro nos 32 aqui. Ou seja, vou variar de 24 no standard até 8, porque aqui eu tenho meu limite de 32.
Então é essa variação que eu tenho que fazer. Consequentemente, como é que eu faço essa variação? Utilizando um for. Mas como é que eu faço o meu for? Eu posso fazer um for. Se eu quiser, eu posso colocar aqui, só para não confundir um pouco as coisas, porque senão pode ser que algum aluno, alguma pessoa não entenda muito bem isso aqui, mas vocês vão ver. Vou colocar operadores standard começando com 24. Enquanto o luxo for menor ou igual a 32, eu posso continuar repetindo. Olha só que interessante. Eu estou começando o standard com 24. Enquanto meu luxo for menor que 32, eu posso ir aumentando e ir mexendo nas minhas variáveis aqui do jeito que eu quiser. Então, eu posso fazer tanto desse jeito, ou então posso utilizar uma só variável para controlar tudo. O jeito mais fácil de fazer é utilizar uma variável só para controlar tudo. No caso nosso, eu posso fazer o seguinte, eu posso controlar somente utilizando o operador de luxo. Operador de luxo é essa daqui, ó. Eu digo que o número de operários que trabalham na linha de luxo é, na verdade, o total, que é 40, menos o standard, certo? Eu posso até tirar essa definição daqui, porque aqui eu já tenho essa definição clara, certo? Desde que seja menor ou igual a 32, eu posso continuar repetindo. Mas o que eu preciso fazer? Eu preciso diminuir ou aumentar de 2 em 2, não é? Como eu sei que é de 32, é meu limite superior, então eu tenho que fazer o meu standard sendo 24 e descendo, enquanto meu luxo vai subindo. E vai subindo sempre de 2 em 2. Como eu já falei, eu preciso de 2 operários dia para poder trabalhar lá. Então eu vou colocar lá OP luxo vai receber o quê? O mesmo valor, o mesmo variável, OP luxo mais 2. Então eu estou acumulando essa variável minha e crescendo ela de 2 em 2, sempre de 2 em 2. E agora o que eu preciso fazer aqui nesse meio tempo? Eu já sei que a quantidade de operários luxo que está trabalhando na linha luxo vai começar com 40 menos 24, ou seja, vai começar com 16 e falta eu descobrir o valor do lucro, certo? Então, eu preciso guardar uma variável de lucro máximo que a gente vai pensar sobre isso daqui a pouquinho. Então vamos lá. Eu vou, só para poder demonstrar tudo o que está acontecendo, eu vou demonstrar aqui, vou falar. Vou colocar só um cabeçalho aqui, dizendo, primeiro vou colocar standard, depois vou colocar luxo, depois vou colocar total. Só a quantidade de operários, só para a gente poder acompanhar. Eu vou colocar, imprimir primeiro o standard, quantidade de operários standard, depois vou dar um espaço, depois vou dar a impressão de operários que estão trabalhando na linha de luxo, depois eu dar um espaço, depois eu vim aqui e quero imprimir a quantidade total, só para vocês poderem acompanhar juntamente comigo, pulando para a linha de baixo, mas só para poder acompanhar se as duas variáveis estão andando do jeito que eu gostaria. Como é que eu faço isso? Eu já estou andando com luxo subindo de 2 em 2. Falta eu andar com meu operários standard. Como é que eu faço isso daqui? Eu posso falar que operários standard é igual a operários standard menos 2, porque cada vez eu vou ter que andar, certo? Algo que eu posso fazer também, vocês vão entender agora. Eu vou executar aqui primeiro só para a gente poder ver se está certo tudo. Tem um erro aqui, faltou um ponto e vírgula na linha de cima. Vamos lá. Vou falar o lucro aqui 2 e 3, porque isso aqui não é relevante para a gente agora. Olha só que interessante, está variando de 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8. E aqui está variando certo. E a soma está sempre batendo como 40. Se bem que eu nem alterei a variável minha operários total. Mas olha só que interessante. Aqui eu estou forçando que eu estou descendo 2 aqui e estou aumentando 2 aqui. Mas e se eu quiser alterar, o lucro vai alterar de 2 em 2, vai alterar de 3 em 3, tal? Eu não preciso alterar esse número e esse número. Basta alterar um só dos dois. Então eu venho aqui, falo que standard é igual a standard menos 2, ou seja, estou descendo, já que ele começou com 24. Mas eu posso também dizer o seguinte, que o luxo, na verdade, é total menos o standard. De novo, vamos ver se vai fazer diferença? Olha só, eu só estou pedindo para poder fazer a conta novamente. Olha lá. Diminuindo
E a regra ainda está válida, não mudei nada, porque a soma de 22 com 18 dá 40. Então, eu simplesmente alterei isso aqui para ficar de uma forma mais clara. Agora, o que eu não tenho ainda é o valor do lucro, porque eu preciso saber o lucro que cada operário, cada rádio dá para a fábrica, né? Então, eu sei o seguinte, eu sei que vou criar uma variável aqui, só para facilitar a conta, não precisaria. Mas vou colocar aqui o lucro standard vai ser igual ao lucro X vezes quantidade de operários que trabalham na standard. Porque a standard, eu preciso de quantas pessoas para poder trabalhar, quantos homens-dia. Se vocês olharem no enunciado, cada rádio standard tem um lucro X, e gasta um operário dia. E eu posso fazer a mesma regra aqui com o lucro do rádio luxo, certo? Que é o quê? É o lucro Y vezes quantidade de operários que trabalham na linha luxo. Então, agora eu posso fazer isso aqui do mesmo jeito. Eu vou colocar mais um item aqui, só para poder saber o número de operários standard, e vou querer guardar também, imprimir o lucro do rádio standard. Aí, estou guardando operários standard, lucro standard. Assim como eu tenho operários luxo, eu quero guardar, eu quero que imprime também, no caso, na tela, qual o lucro dos operários, o lucro da minha empresa de rádios, se eu produzir luxo, no caso, rádios luxo, do estilo luxo. Tem alguma coisa faltando aqui. Aqui, eu tenho dois abre-chaves, dois maior. Vou colocar 2 e 3 aqui. Pronto. Faltou um espaço em algum lugar. Aqui espaço, aqui não tem espaço. Isso. Agora vai ficar nítido pra gente. 2, 3. Pronto. Olha só. Para eu trabalhar 22 operários standard, eu tenho lucro 44, porque 44 é 2 vezes 22. E para o luxo, eu tenho 18 trabalhando no luxo, consequentemente 18 vezes 3, 54, para 40 funcionários. Percebam que nesse caso meu, que eu tenho o preço do standard 2 e o luxo 3, compensa mais eu ter mais funcionários trabalhando onde? Olha só. Se eu tiver 8 trabalhando na standard e 32 no luxo, meu lucro total da empresa é 96. Então compensa mais 96 do que 54. Então antes eu dedicar mais funcionários trabalhando com rádio luxo do que standard, certo? Uma vez que o lucro é maior, certo? Se vocês quiserem conferir, façam as contas aí em papel aí para vocês, certo? Agora se eu inverter, se eu colocar aqui 3 standard e 2 o luxo. Agora a regra já está um pouco diferente. Aliás, está 22, 66, o lucro 66 e o outro dá 36. Ah tá, que eu não fiz a soma do lucro, na verdade, né? Eu não determinei qual era o lucro total, né? Então vou só guardar aqui, vou imprimir aqui o lucro total, né? O lucro total é o standard mais o luxo, né? Mais o luxo. Então, vou mandar executar aqui, é a soma dos dois. Ah, eu não pulei para a linha de baixo. Vou mandar pular para a linha de baixo para a gente poder visualizar aqui. Pronto. Vou colocar 2 e 3. Aí, olha só, o lucro total 96, 98, 100, 102, 104, até 112. Então, 112 é a melhor configuração. Para isso eu preciso 8 no standard e 32 no luxo, certo? Essa é a melhor configuração. Agora, se eu trocar os números, 3 o preço do standard e 2 o luxo, já inverte as coisas. Já diz o seguinte, que o que compensa mais é eu dedicar colocando mais funcionários para trabalhar no standard, porque eu tenho lucro 104, certo? Que seria 24 funcionários trabalhando no standard e 16 trabalhando no luxo, certo? Agora, o enunciado diz o seguinte: além de eu mostrar no esquema
qual o lucro de cada um, que é mais ou menos desse jeito, que no caso aqui o código não está organizado, eu preciso também mostrar qual o lucro máximo. E eu não estou guardando qual o lucro máximo e qual a configuração que melhor gerou o meu caso. Então eu preciso guardar qual é o lucro máximo aqui. Vou criar uma variável chamada lucro máximo, certo? Que é esse aqui. E eu preciso também guardar a minha configuração de operários. Vou guardar aqui, ó, OP standard máximo e OP standard luxo máximo. O que isso aqui quer dizer? Isso aqui quer dizer o seguinte: quando eu tiver com lucro máximo, qual a melhor quantidade de operários standard e qual a melhor quantidade de operários luxo que eu vou ter para poder gerar esse lucro, certo? Então já vou estabelecer o seguinte: meu lucro máximo, para o meu caso, seria 0, certo? Porque não tem, eu estou dizendo que nenhum deles vai começar com prejuízo. Já estou dizendo que todos eles vão começar com algum lucro, certo? Posso estabelecer desse jeito, ou então posso criar uma conta aqui embaixo, que daqui a pouco eu vou fazer isso aqui, mas seria uma possibilidade. Eu vou apagar isso aqui e vou só colocar aqui, ó, seria standard, luxo e o lucro total, certo? Eu vou fazer aqui de um jeito que vai ficar mais fácil para todo mundo visualizar, certo? Só visualizar aqui se vai funcionar desse jeito que eu estou programando. 2, 3. Aí, olha só, standard e luxo e o lucro, estou separando eles por um itemzinho aqui. No caso que eu tenho espaço, esse espaço que eu deixei para ficar mais organizado, esse barra T que eu coloquei aqui, ó, barra T, barra T. E o lucro total, eu vou colocar mais um barra N aqui para poder pular para a linha de baixo. Agora falta eu mostrar as minhas contas. Vou dar um barra T aqui para poder pular para frente. Não preciso imprimir o lucro do standard, uma vez que eu já vou aparecer o lucro total. Aquilo lá era só para poder demonstrar o nosso caso, o nosso resultado. E vou dar um barra T aqui e vou querer guardar o lucro total. O lucro total é a soma dos lucros, certo? Vou apagar isso aqui e vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se pelo menos vai ficar um pouco melhor de visualizar. Vou colocar 2 e 3 aqui. Aí, número de funcionários standard, funcionários luxo e o lucro total para cada um desses casos. Está tudo aqui bonitinho, fácil de visualizar. Só dei um espaço aqui que não precisava desse espaço, mas agora está fácil de visualizar. Falta eu guardar qual é o lucro máximo. O lucro máximo, até então, eu já posso dizer o seguinte: eu tenho que verificar se o lucro, que seria isso aqui, for maior do que o lucro máximo, esse vai ser meu lucro máximo agora. Então eu tenho que verificar se meu lucro máximo for menor ou igual, no caso vou deixar menor ou igual, a essa soma de lucros, ou seja, estou verificando o seguinte: se o meu lucro máximo anterior for menor do que o lucro da minha configuração atual, ou seja, se eu tiver X funcionários e X funcionários standard e Y funcionários trabalhando na linha luxo, qual o lucro? O lucro ele é maior do que o lucro meu anterior? Então essa configuração é melhor. Então esse é o objetivo dessa questão. Então vou falar o seguinte: vou falar que meu lucro máximo agora vai ser igual a isso aqui. Meu lucro máximo é esse aqui a partir de agora. Mas não adianta eu guardar isso. Eu preciso guardar que a quantidade de operários standard máximo é a quantidade de operários standard atual. E a quantidade de operários luxo também é a quantidade de operários luxo atual, certo? E no final eu posso imprimir, depois do for, claro, eu posso falar aqui, ó, Cout, a melhor configuração para maximizar o lucro vou colocar um aqui, geralmente que o povo gosta de escrever na internet, né? Eu vou colocar aqui e vou pular para a linha de baixo só para a gente poder escrever. Vou falar. Colocar aqui. Operários na linha standard
standard, vou pular para a linha de baixo, ou seja, estou dizendo quantos operários na linha standard, quantos operários na linha luxo também, e o lucro total esperado. Vou só alterar aqui para a gente poder ganhar tempo aqui no vídeo. Na linha luxo, e lucro total esperado de lucro máximo. Vamos ver? Olha só, vou colocar 2 e 3 de novo. 2 e 3. Aí, tem os mesmos dados em cima. Fala, a melhor configuração para maximizar o lucro é 6 operários na standard. Vamos conferir. Qual que deu o maior lucro? A última, 6 operários no caso, e deu 6. Vamos entender por quê? 6 operários na linha standard e 32 na linha luxo, certo? E o lucro total esperado é 112. Vamos entender por que que deu 6, esse número 6. Esse número 6 não deveria estar aqui. Por quê? Olha só que interessante. O que que eu estou fazendo? Dentro do meu for, eu faço a diminuição no número de operários luxo aqui, mas eu faço a minha diminuição do número de operários standard aqui. Então, é uma operação que ela é feita, o correto seria se fosse feito as duas operações ao mesmo tempo. Quando eu abaixo um, aumento o outro. Então, tem gente que gosta de fazer assim, vou vir aqui, vou colocar aqui um mais, aqui resolve meu problema, porque eu já diminuí no último e já aumento aqui no final. Não é o ideal a ser feito não, certo? Por quê? Porque isso aqui você está fazendo, na verdade, seria um ajeito no seu código, porque você já está vendo, já está assumindo que seu código vai dar errado, você está remendando o seu código, certo? Algo que pode ser feito seria o seguinte, seria verificar if, se a quantidade de for, esse aqui eu só inverter aqui um negócio, essa minha conta aqui tem que ser a última coisa a ser feita, certo? Então, eu posso fazer aqui uma modificação que seria simplesmente o seguinte, eu vou fazer a minha verificação, se a quantidade de operários luxo for menor que 32, por exemplo, menor ou igual a 32, por exemplo, se for abaixando e chegar a menor ou igual a 32. E na verdade seria um ou nesse caso aqui. Ou quantidade de operários standard for maior ou igual a 8, eu posso dar um break, que ele vai necessariamente sair no meu caso. Para que eu fiz isso? Vai sair do meu for. Para que eu fiz isso? Porque tem gente que vai gostar de fazer, ao invés de colocar operários luxo aqui, vai querer colocar operários standard. Essa minha condição vai resolver o nosso caso, de qualquer jeito. Mas esse aqui não é 8, né? Seria 32 menos 8, é isso aqui. 32 mais 8 vai dar 40. Vamos só ver o que vai acontecer aqui agora. 2 e 3. Apareceu só 1 no final. For menor... desculpa. Seria se for maior. Se for maior ou igual a 32, ou for maior ou igual, menor ou igual a 8. É porque as condições têm que ser invertidas nesse caso para poder sair, né? Se der algum erro. 2 e 3. Aí. Vamos ver? Estou abaixando até o 8 aqui, estou aumentando até 32. A soma, a melhor configuração deu 112. 8 operários na linha standard, 32 na linha luxo. A soma, o lucro deu 112 e o melhor lucro é esse aqui, 112. Agora vamos inverter aquele caso que eu falei. Vou colocar 3 no standard e 2 no luxo. Vamos ver o que vai acontecer. O lucro está diminuindo conforme aumenta a quantidade de funcionários trabalhando no luxo. Ou seja, não compensa trabalhar com funcionários na linha luxo. Quanto menos melhor. Mas aqui eu já digo, a melhor configuração para maximizar o lucro é 24 operários na standard, 16 na luxo, o total esperado é 104. Então com isso eu resolvo toda a questão. Tem mais de uma forma de resolver essa questão. Na verdade tem diversas formas de resolver essa questão. Fica a critério de vocês trabalhar do jeito que vocês acharem melhor. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem postar aqui no comentário, para que eu possa auxiliar vocês aqui. Essa questão eu fiz um pouco mais rápida, porque ela é muito grande. Se eu gastasse muito tempo, poderia falar aqui muito do while, alterar essas condições aqui. Eu fiz ela para ser ligeiramente mais rápido mesmo, para resolver a questão, explicar a matéria mesmo.
E em outros vídeos eu vou passar outras, com também algumas mais demoradas, algumas mais lentas mesmo, mas só que o objetivo nosso era passar por essa daqui. Peço que vocês se inscrevam no canal e se vocês gostariam de que eu continue com esse tipo de questão, às vezes um pouquinho mais rápida, vocês me falem aqui, por favor, para que eu possa auxiliá-los no que for melhor. Mas é isso, agradeço e a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais.